Eu sempre pensei que tivesse tudo sob controle. Minha vida, meu casamento, meu futuro, tudo estava no lugar certo. Quando me olhava no espelho, via uma mulher feliz, realizada e, acima de tudo, amada. Não me faltava nada. Ou, pelo menos, eu acreditava que não. Era uma tarde comum. Estava em casa, no meu espaço preferido, a cozinha. Sempre que as coisas ficavam caóticas na minha cabeça, era ali que eu encontrava um pouco de paz. As luzes suaves, o cheiro do café recém-feito, e a sensação de conforto que só minha casa me dava. Isso sempre foi o meu refúgio. Eu estava preparando o jantar como qualquer outra noite, mas algo no ar parecia diferente. Não sabia explicar, mas havia uma tensão na minha mente, como se um presságio estivesse se aproximando. Só não imaginava o quão forte seria o golpe. Foi quando o celular de Lucas, meu marido, tocou. Eu estava sozinha na cozinha, e ele havia saído para uma reunião de trabalho. Tentei ignorar, mas um impulso me levou até o aparelho que estava sobre a mesa. Porque eu fui olhar, pensei, já com a sensação de que algo não estava certo. Não era o tipo de pessoa que espiona mensagens ou conversa alheia, mas naquele momento, algo dentro de mim me dizia que eu precisava ver. Olhei para a tela do celular. A mensagem estava ali, visível, como um convite para a dor. Eu não aguento mais essa situação. Quero você para sempre. Venha me ver agora. Era de uma mulher. Ela assinava com um nome que eu não reconhecia. Meu coração disparou. Naquele momento, o tempo parou. O mundo pareceu girar mais devagar, como se a gravidade tivesse diminuído. Eu olhei para a tela, e o peso das palavras se instalou sobre mim. Aquela mensagem era o começo do fim. Eu tinha lido mensagens de texto antes, claro. Como qualquer outro casal, já tivemos nossos desentendimentos, mas nada tão flagrante. Nunca pensei que ele seria capaz de fazer algo assim. Não com alguém tão visível. Não com algo tão sujo. A raiva surgiu primeiro, uma explosão dentro de mim. Eu senti uma vontade avassaladora de ligar para ele, confrontá-lo na hora, mas algo me deteve. Eu não sabia o que fazer. Eu sentia que não era capaz de lidar com o que estava acontecendo, então apenas fiquei ali, parada, encarando aquela tela como se o simples ato de olhar pudesse fazer a dor desaparecer. As palavras na tela pareciam um grito abafado, uma realidade que eu nunca imaginei viver. O que mais me machucou foi saber que ele não pensava em mim ao fazer aquilo. Como ele pôde? Eu sempre me dediquei a esse casamento, sempre acreditei que ele era meu, que o nosso amor era forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Mas ali, na tela do celular, estava o reflexo de uma mentira que eu nunca teria imaginado. Eu queria chorar, gritar, sair correndo, mas tudo o que consegui fazer foi sentar no chão da cozinha, minhas mãos tremendo enquanto o celular ainda estava ali, entre minhas mãos. Eu não sabia o que fazer com a dor que estava me consumindo. Nunca me senti tão vulnerável, tão desprotegida. O mundo ao meu redor parecia ter desmoronado. Aquela mulher, de alguma forma, me parecia uma ameaça desconhecida. Ela estava na minha vida, mas eu nem sequer sabia quem ela era. Era uma dor estranha, uma dor de saber que alguém, que eu jamais imaginei, agora compartilhava um pedaço de algo que deveria ser só meu. Conforme a raiva começava a ceder, a culpa tomou o seu lugar. Eu me senti envergonhada por ter invadido a privacidade dele, mas ao mesmo tempo, sabia que o que eu havia encontrado não era algo que eu pudesse ignorar. Eu não queria ser fraca, não queria ser aquela mulher que permite ser traída, mas, ao mesmo tempo, eu me sentia frágil. E, no fundo, sabia que nada poderia apagar o que eu acabara de descobrir. E eu não sabia o que fazer. Tudo o que eu mais queria era fechar os olhos, desaparecer, e voltar a ter a vida simples e tranquila que tinha antes. Mas isso não era mais possível. O meu mundo, o que eu acreditava ser a minha realidade, tinha acabado de ser destruído. Ouvi a porta da frente se abrir. Era ele. Eu podia ouvi-lo entrando em casa, falando ao telefone, mas meus pés estavam congelados no chão, e minha mente estava em um turbilhão. O que eu deveria fazer? Como eu deveria reagir?
Quando ele entrasse, o que eu diria? Ele entrou na cozinha, e antes de eu conseguir levantar os olhos, ele falou algo sobre a reunião. Ele estava sorrindo. Como ele podia sorrir depois de tudo o que tinha feito? Ele nem imaginava o que eu sabia. Não sabia o que estava prestes a acontecer. Eu olhei para ele, e algo dentro de mim quebrou. Não foi um grito. Não foi uma explosão de raiva. Foi um silêncio profundo, uma tristeza imensa que se formou no meu peito. Eu me sentia traída, e a dor era imensa, quase física. Como ele pôde? Como ele podia olhar nos meus olhos e fingir que nada havia acontecido? Ele se aproximou, e antes que pudesse dizer algo, a única coisa que saiu da minha boca foi: "Eu sei." Aquelas palavras cortaram o ar entre nós. Eu não sabia o que mais dizer. Não precisava. Ele sabia exatamente do que eu estava falando. Aquele foi o momento em que a confiança que eu tinha nele se quebrou. Naquele instante, tudo o que construímos juntos desmoronou, e eu soube que nada seria igual de novo. As lágrimas começaram a escorrer, mas eu me recusei a mostrar fraqueza. Ele não merecia minhas lágrimas. Eu sabia que, naquele momento, a única coisa que eu precisava era de respostas. E ele sabia disso. Você me traiu?" Ele parou, olhando para mim, os olhos arregalados, tentando entender o que eu sabia. Ele estava mais surpreso do que envergonhado. Naquele momento, percebi que ele nunca imaginou que eu descobriria a verdade. Ele estava ali, como se nada tivesse acontecido, sem perceber que ele já havia destruído tudo. Eu me sentia como se estivesse em um pesadelo, mas a diferença era que eu não podia acordar. Tudo parecia turvo e fora de lugar. Meu corpo estava lá, mas minha mente estava em algum lugar distante, tentando entender o que acontecia comigo. A dor que eu senti não era apenas emocional, era física também. Cada respiração parecia mais difícil que a anterior, e o peso no meu peito me sufocava, como se o ar tivesse sido retirado de dentro de mim. Ele estava lá, na minha frente, tentando me explicar, tentando se desculpar, mas nada do que ele dissesse faria diferença. As palavras dele se perdiam no vento, sem poder reverter o que já estava feito. "Eu sei que te machuquei, mas me perdoa, eu errei", ele disse. Essas palavras ecoaram, mas não tocavam meu coração. Eu já não o reconhecia mais. Depois de tudo, a única coisa que consegui fazer foi levantar e sair. Eu não sabia para onde ir, mas sentia que precisava fugir daquele lugar, daquele homem, de tudo que me fazia lembrar da dor que ele causou. A cada passo que eu dava, sentia como se estivesse andando por uma estrada cheia de pedras afiadas, cortando minha alma. Eu andava sem rumo, sem direção, apenas tentando escapar da agonia de saber que a pessoa com quem eu compartilhei tudo havia me traído. Eu me sentia desvalorizada. Lá fora, o mundo continuava girando. As pessoas passavam, as luzes estavam acesas nas casas, e o som da cidade era o mesmo, como se nada tivesse mudado. Mas dentro de mim, o mundo havia desabado. Eu estava perdida, sem saber como lidar com tudo isso. Como alguém pode mudar tanto de repente? Como eu não percebi? Eu me perguntava enquanto caminhava sem destino. A minha mente estava atordoada, as imagens da mensagem no celular ainda queimavam dentro de mim. Eu voltei para casa, mas a casa já não era mais o que costumava ser. Ela estava vazia. Não por falta de coisas, mas pela falta de significado. Cada canto me lembrava de algo que eu acreditava ser real e que agora parecia ter sido arrancado de mim. Ele estava lá, mas sua presença não me trazia mais conforto. Não sabia se o amava mais ou se a raiva já tomava conta de mim a ponto de não conseguir olhar para ele sem sentir náuseas. Como ele pôde? Como ele fez isso? Não consegui dormir naquela noite. Eu fiquei deitada na cama, olhando para o teto, tentando processar tudo. Cada pensamento era como uma lâmina cortando minha mente. Eu me perguntava se era algo que eu havia feito, se de alguma forma, eu fui responsável pela traição. A culpa que me consumia me fazia questionar minha própria sanidade. E foi naquele momento que percebi:
o que ele fez não era sobre mim. Era sobre ele, sobre suas escolhas, sobre sua falta de caráter. E, mesmo assim, eu me sentia culpada, como se algo dentro de mim tivesse falhado. Como pude ser tão cega? Na manhã seguinte, as coisas não estavam melhores. Eu me olhava no espelho e não reconhecia a mulher que via refletida. Eu tinha a sensação de estar vivendo em um corpo que não era o meu. As cicatrizes da traição estavam profundas, e as palavras dele ainda ecoavam na minha mente, tentando se infiltrar em minha sanidade. Me perdoa, você é a única para mim, ele havia dito tantas coisas, mas nenhuma delas mudava o fato de que ele me traiu. Ele me desrespeitou. E isso não tinha como ser desfeito. O mais doloroso foi saber que ele não entendia a dor que me causou. Ele queria que tudo fosse como antes, sem perceber que algo tão grave não poderia ser apagado com desculpas. Eu sentia como se ele estivesse pedindo para eu esquecer, mas como eu poderia? Como eu poderia simplesmente seguir em frente depois de tudo? A raiva, a dor, o medo de ser novamente enganada, tudo isso começou a se transformar em uma massa densa e pesada no meu peito. Eu não sabia como lidar com isso. Eu não sabia como lidar com ele, como lidar comigo mesma, como seguir em frente. Eu só sabia que estava profundamente sozinha. Ele não poderia entender o que eu estava sentindo, não agora. E por mais que eu o amasse, o amor não era suficiente para apagar a ferida. Decidi então sair de casa. Eu precisava de um tempo, de um espaço onde eu pudesse ouvir meus próprios pensamentos e entender o que fazer a seguir. Não sabia se voltaria para ele, não sabia se algum dia conseguiria olhar para ele da mesma forma. Mas, naquele momento, sabia que não podia ficar ali, sentindo essa dor incessante. Eu precisava me afastar. Fui para a casa de minha mãe, sem saber o que dizer a ela. Eu não queria que ela soubesse, mas o peso do que estava acontecendo era demais para carregar sozinha. Quando cheguei, ela me olhou com preocupação, viu meu estado abatido e me abraçou sem dizer uma palavra. Eu não precisava de palavras naquele momento. Ela sabia o que eu estava passando. Sabia que minha vida havia desmoronado e que nada do que ela pudesse dizer poderia consertar. Passamos horas em silêncio, sentada na sala de estar, enquanto as lágrimas começaram a cair, sem que eu pudesse segurá-las. A dor estava ali, cravada no meu coração, e não importava o quanto eu quisesse não sentir aquilo, não havia como escapar. Eu não queria ser essa mulher fraca, essa mulher que se deixava vencer pela traição, mas a verdade é que eu me sentia assim. Eu estava quebrada, perdida, e sem saber por onde começar. Naquele dia, entendi algo que me marcou: a dor da traição não era só emocional. Era uma dor física, uma sensação de perda irreparável. Perdi a confiança em mim mesma, no meu julgamento, e, mais importante, perdi a confiança na pessoa que eu mais amava. Ele não só quebrou o que tínhamos, ele me quebrou por dentro. Eu ainda não sabia quem eu era sem ele. A dor de ter sido traída por quem eu mais confiava parecia não ter fim. Mesmo longe de casa, em um ambiente tranquilo na casa da minha mãe, ainda não conseguia parar de pensar nele. Como ele pôde? Como pude ser tão cega? As perguntas se repetiam na minha mente como um eco incessante. Eu queria mais do que tudo que isso fosse um pesadelo, mas não era. Era a minha nova realidade. Eu passei dias em um estado de quase paralisia emocional. Cada movimento parecia pesado, cada pensamento uma luta constante. Minha mãe, sempre atenciosa, tentava me confortar, mas havia algo que me dizia que, por mais que ela quisesse, ela não podia realmente entender o que eu estava vivendo. Eu sentia uma solidão profunda, uma solidão que vinha de dentro, que me fazia questionar se algum dia conseguiria me sentir inteira novamente. Foi então que percebi: a única maneira de sair desse abismo era enfrentando a dor, por mais aterrorizante que fosse. Eu não podia mais continuar me escondendo da realidade. Sabia que a primeira coisa que precisava fazer era me permitir sentir. Eu não podia mais me distrair com as aparências e com as palavras vazias do meu marido tentando se desculpar. Eu precisava olhar para dentro e ver o que estava realmente acontecendo comigo. Decidi que não iria mais me esconder na dor,
como se isso fosse uma maneira de sobreviver. Eu precisava ser forte, não por ele, mas por mim mesma. Eu queria encontrar um propósito novamente, algo que me fizesse sentir viva, algo que não tivesse a ver com ele, nem com a traição. Algo que fosse só meu. Foi então que tomei uma decisão: ia começar a me cuidar, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Eu sabia que isso não seria fácil, mas a dor precisava ser transformada. A minha mente estava cheia de pensamentos destrutivos, mas eu não ia deixar que eles me consumissem. A única maneira de superar isso era me reconstruir de dentro para fora. Comecei a me exercitar, a me alimentar melhor e, mais importante, a me dar tempo para respirar. No começo, não era fácil. As manhãs eram as mais difíceis. Quando o sol nascia, eu ainda sentia aquele vazio no peito. Mas algo dentro de mim começou a mudar. Eu não queria mais viver na tristeza. Então, comecei a caminhar, a fazer yoga e até meditar. Aos poucos, comecei a me sentir mais forte, mais centrada. No entanto, a dor não desapareceu. Às vezes, me encontrava chorando sem saber o porquê, como se todo o peso da traição estivesse se manifestando através das lágrimas. E, em outros momentos, a raiva tomava conta de mim de forma incontrolável. O que ele fez comigo não tinha explicação. Mas, ao mesmo tempo, sabia que a raiva não me levaria a lugar nenhum, a não ser mais fundo no buraco onde já me encontrava. Fui me permitindo pequenos momentos de prazer, pequenos momentos de fuga da dor. Comecei a me envolver mais com coisas que eu gostava, como a leitura, a pintura e até algumas amizades antigas. Havia algo no simples ato de me conectar com as coisas que eu sempre amei que me trazia uma sensação de alívio, de leveza. Eu não sabia onde isso me levaria, mas sentia que estava começando a me reconstruir, pouco a pouco. Mas a jornada de autodescoberta não é uma linha reta. Era como andar em um terreno acidentado, onde os buracos apareciam de repente, e eu caía novamente no abismo. Em um momento de fraqueza, peguei o celular dele, que ainda estava lá na casa da minha mãe. A tentação era grande. Eu sabia que não deveria, mas fiz isso. E, para minha surpresa, encontrei mais mensagens. Não era mais uma simples traição, mas algo muito mais profundo, algo que ele tinha escondido de mim por muito tempo. Naquele momento, eu me senti novamente como se estivesse sendo esmagada por uma avalanche. Eu sabia que não deveria ter olhado, mas o fato de ter feito isso me trouxe mais uma prova de que eu estava vivendo em uma mentira. As palavras dele, agora, eram vazias para mim. Ele me havia magoado de uma forma tão profunda que eu sabia que não poderia mais confiar nele, nem em suas promessas. Ele tinha me mostrado quem ele realmente era. Aquele dia foi uma recaída. Eu me senti fraca, perdida, e novamente sem esperança. Como ele pôde? Como eu fui tão cega? A dor parecia ter voltado com uma força ainda maior, como se o passado estivesse me puxando de volta, me impedindo de seguir em frente. Mas, apesar de toda a dor, houve algo dentro de mim que resistiu. Mesmo nas minhas piores horas, havia uma voz interior que me dizia: você é mais forte do que isso. Você pode seguir em frente. Eu sabia que, ao continuar no caminho da autodescoberta, poderia encontrar uma maneira de superar essa dor. Mas, para isso, eu precisaria enfrentar tudo o que estava dentro de mim, sem mais desculpas, sem mais mentiras. Eu estava começando a perceber algo importante. A superação não era apenas sobre perdoar ele. Era sobre perdoar a mim mesma. Eu me permiti errar, me permiti sentir raiva, tristeza, mas também comecei a me permitir a cura. Não era sobre esquecer. Era sobre aprender a viver com a dor, transformando-a em algo que não me paralisasse, mas me desse a força para ser uma versão melhor de mim mesma. Naquele momento, eu sabia que não ia voltar a ser quem eu era antes. Algo dentro de mim havia mudado. Eu estava mais forte, mais consciente de quem eu era e do que merecia. A dor ainda estava ali, mas eu estava aprendendo a viver com ela. Era o começo de uma jornada de reconquista, e eu sabia que, com o tempo, eu encontraria a força necessária para seguir em frente. Porque, acima de tudo,
Eu queria mais do que viver no sofrimento. Eu queria a minha vida de volta. O som da campainha me fez saltar da cadeira, interrompendo meus pensamentos. Eu sabia quem era, e, mesmo assim, meu coração acelerou de uma maneira que eu não conseguia controlar. Eu havia decidido que não o receberia mais, que não estava pronta para ouvir suas desculpas, mas, no fundo, eu sabia que esse confronto era inevitável. Eu não podia mais fugir da dor. Levantei-me devagar, sentindo o peso de cada passo que dava. Quando abri a porta, ele estava lá. Lucas. Com aquele olhar que, antes, eu adorava, mas que agora parecia vazio de qualquer sinceridade. Ele estava de terno, impecavelmente vestido, mas seu rosto mostrava sinais de cansaço, de noites mal dormidas, de uma preocupação genuína que parecia não ser suficiente para apagar o que ele havia feito. Você não deveria estar aqui, eu disse, a voz tremendo mais do que eu gostaria. Mas, ao mesmo tempo, sentia algo dentro de mim que me forçava a ser forte, algo que me impelia a manter a distância entre nós. Ele suspirou e, sem esperar mais, entrou. Não me pediu permissão. Não precisava. Ele sabia o que tinha feito, e eu sabia que ele queria algo mais do que um simples perdão. Ele queria restaurar o que quebramos, mas eu sabia que isso não era algo que poderia ser restaurado facilmente. Eu sei que te machuquei, e não sei como pedir perdão por isso, ele começou, tentando olhar nos meus olhos, mas eu o evitei. Eu não conseguia mais confiar naquele olhar. Eu errei, e sei que não há desculpa para o que fiz. Mas o que sinto por você, não mudou. Era difícil ouvir suas palavras. Eu ainda sentia raiva, uma raiva visceral, e ele estava falando como se tudo fosse tão simples, como se fosse apenas uma questão de palavras e promessas vazias. Não havia como voltar atrás. Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que ainda queria acreditar nele, algo que me fazia duvidar de minha própria força. Eu queria acreditar que a vida poderia voltar a ser como antes, que o amor poderia ser redimido, mas tudo dentro de mim dizia o contrário. Você não me traiu apenas fisicamente, Lucas, eu disse, minha voz já mais firme. Você me traiu emocionalmente, quebrou a confiança que eu tinha em nós. E não sei como seguir em frente com isso. Ele pareceu hesitar. Seu corpo estava tenso, e eu vi que ele realmente se importava com o que eu dizia. Mas a dor, a tristeza, e principalmente a sensação de traição, eram muito maiores do que ele podia imaginar. Ele havia destruído algo que nunca poderia ser reconstruído apenas com palavras. Eu te amo, e sempre te amei, só que fui fraco. Eu me deixei levar por um erro, algo que não significa nada perto do que construímos, ele continuou, tentando justificar sua atitude. Por favor, me deixe mostrar que eu mudei. Eu olhei para ele e, pela primeira vez, percebi o quanto ele estava perdido. Ele parecia realmente arrependido, mas isso não era suficiente. As palavras, agora, pareciam vazias. E, por mais que ele tentasse me convencer, eu sabia que não era isso que eu precisava. Eu precisava de ação, precisava ver que ele realmente compreendia o que fez, que não só se arrependia, mas que estava disposto a fazer o trabalho necessário para recuperar o que ele destruiu. Mas, mais importante do que tudo, eu precisava me encontrar de novo. Eu não podia mais ser a mulher que aceitava tudo, que se entregava sem questionar. Eu precisava ser forte, precisava de um tempo, de espaço, para entender o que eu queria para minha vida. Eu não posso te perdoar agora, disse a verdade com uma dor no peito, uma dor que parecia não ter fim. Eu ainda não sei o que eu sinto. Não posso simplesmente fingir que tudo vai voltar ao normal porque você pediu desculpas. Eu preciso de tempo para pensar em tudo isso. Eu preciso de tempo para me curar. Havia uma sensação de alívio em minhas palavras, mas também uma tristeza profunda. Eu queria acreditar que ele estava genuinamente arrependido, mas não sabia mais se eu era capaz de confiar nele. E, o mais doloroso de tudo, eu não sabia se eu ainda o amava ou se a raiva e a dor haviam tomado o lugar desse amor. Ele ficou em silêncio por um momento, absorvendo minhas palavras. Eu vi seus olhos se encherem de dor, e isso só me fazia sentir ainda mais confusa. O que eu queria? O que eu deveria fazer?
Eu não sabia. Tudo dentro de mim estava em guerra. Eu não posso te pedir para esperar por mim. Sei que fiz tudo errado, ele disse, com um olhar de derrota. Mas, por favor, me dê uma chance. Eu soube que errei, e estou disposto a fazer o que for preciso para provar que sou digno de você. Só me dê uma chance. Eu olhei, pela primeira vez, algo me disse que ele realmente estava pedindo por algo mais do que desculpas. Ele estava pedindo por uma chance de mostrar que poderia mudar, mas, naquele momento, eu não sabia se estava pronta para acreditar nisso. Eu não sabia se estava pronta para abrir meu coração de novo. Eu não sei o que vai acontecer entre nós, eu disse, tentando controlar a emoção que se formava em minha garganta. Mas preciso de tempo para pensar. Eu preciso entender o que eu quero. Não posso continuar vivendo essa mentira. Ele assentiu, com um olhar triste, mas compreensivo. Ele sabia que, por mais que tentasse, não poderia fazer nada além de me dar o tempo que eu precisava. Ele sabia que tinha perdido meu respeito, minha confiança, e que a reconstrução não seria fácil, nem rápida. Eu acompanhei até a porta e, antes de ele sair, ele olhou para mim mais uma vez, com um olhar vazio e doloroso, como se soubesse que esse poderia ser o último olhar que ele teria de mim. E, naquela hora, percebi que ele estava certo. As coisas nunca seriam como antes. E, por mais que eu tentasse, eu não conseguiria voltar a ser a mulher que ele conheceu. Fechei a porta atrás dele e, imediatamente, as lágrimas começaram a cair. Eu queria ser forte, queria ter a certeza de que tomaria a decisão certa, mas naquele momento, eu me sentia mais perdida do que nunca. A noite seguinte foi uma das mais longas da minha vida. Eu não conseguia dormir. A casa estava silenciosa, mas a minha mente estava uma tempestade. Eu sabia que ele havia ido embora, mas ainda podia sentir sua presença aqui. Era como se o ar estivesse carregado de algo denso, algo que eu não conseguia afastar. O olhar dele, a súplica em seus olhos, e o peso de suas palavras estavam gravados na minha mente. Me perdoa. Me dá uma chance. Por mais que eu tentasse, não conseguia parar de pensar nele. Eu queria que o amor fosse suficiente para curar o que ele havia quebrado, mas sabia que não era tão simples. Eu não queria ser uma mulher que só perdoa porque o outro está arrependido. Eu não queria ser uma mulher que engole a dor em nome do amor. Eu queria ser forte. Eu precisava ser forte. Era manhã quando finalmente consegui pegar no sono. Mas não era o tipo de sono reparador. Era um sono interrompido, cheio de pesadelos, de lembranças que me causavam arrepios. Quando acordei, não foi com aquela sensação de renovação, como eu esperava. Eu me senti ainda mais cansada, ainda mais perdida, como se a noite não tivesse servido para me curar em nada. A dor da traição ainda estava tão viva em mim, e eu sabia que essa não seria uma jornada fácil. Eu ainda não sabia como lidar com a perda de confiança, com a sensação de que tudo o que eu acreditava ser sólido havia se desfeito. Naquele dia, decidi dar um passo em direção ao que eu considerava ser o meu recomeço. Eu precisava ocupar a minha mente, fazer algo por mim mesma. Não era o momento de ficar sozinha, remoendo a dor. Não queria ser essa mulher. Queria ser mais do que alguém que havia sido traída. Eu queria encontrar a minha força, resgatar a minha identidade. Mesmo que fosse um passo pequeno, era um começo. Eu decidi voltar ao trabalho, algo que eu havia evitado desde a revelação da traição. Eu sabia que não seria fácil encarar as pessoas, especialmente meus colegas. Eles não sabiam o que estava acontecendo na minha vida, e eu não sabia se estava pronta para compartilhar. Mas também sabia que ficar em casa, me escondendo, não ia me fazer bem. Precisei me convencer de que o trabalho era meu ponto de equilíbrio, o lugar onde eu ainda poderia ter controle, onde eu não precisaria pensar na dor o tempo inteiro. Cheguei ao escritório e, por um breve momento, tudo parecia normal. Os mesmos rostos, as mesmas tarefas, a rotina. No entanto, logo percebi que não era mais a mesma pessoa que havia saído dali dias atrás. Cada sorriso que recebi parecia falso, como se todos soubessem que algo estava errado comigo. Eu sabia que ninguém sabia da minha dor,
mas o peso da minha própria tristeza estava estampado na minha face. Eu tentava ser profissional, mas havia uma vulnerabilidade que me fazia parecer exposta. Ao longo do dia, as mensagens de Lucas começaram a chegar. Eu não sabia como reagir. Ele estava tentando se desculpar novamente, tentando estabelecer uma conversa. Uma parte de mim queria acreditar nas palavras dele, queria que tudo fosse como antes. Mas outra parte de mim, a parte mais racional, sabia que nada seria o mesmo. A confiança que ele havia destruído não seria reconquistada apenas com promessas. Eu não sabia se seria capaz de confiar nele novamente. À noite, voltei para casa com a sensação de estar novamente perdida. O trabalho não foi o escape que eu esperava. A dor ainda estava lá, esperando por mim, como uma sombra que não me deixava em paz. Eu passei a noite em claro novamente, refletindo sobre tudo. Eu já não sabia o que fazer. A ideia de dar outra chance a Lucas me consumia, mas ao mesmo tempo, sabia que não poderia voltar atrás. Ele havia me ferido de uma maneira que não poderia ser apagada. Mas, por mais que eu quisesse estar sozinha, algo em mim dizia que eu precisava fazer algo mais. Talvez o trabalho não fosse o suficiente para me ajudar a lidar com a dor, mas havia algo dentro de mim que não queria ser uma vítima dessa situação. Eu não queria mais me definir pela traição. Eu queria mais. Eu precisava resgatar quem eu era antes, a mulher independente e forte que eu era. Eu não podia deixar que o sofrimento fosse tudo o que restasse de mim. Então, decidi fazer algo para mim mesma. Encontrei uma aula de yoga que eu sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Era o meu momento de escapar da minha mente, de desacelerar e, quem sabe, de me reconectar comigo mesma. No começo, eu estava hesitante, ainda presa na dor e nas emoções que me consumiam, mas à medida que a aula avançava, algo começou a mudar. Eu não era mais a mulher ferida, a mulher que olhava para as memórias e sentia dor. Eu estava me permitindo sentir algo diferente. Eu estava me permitindo respirar. Após a aula, uma sensação de calma me invadiu. Eu ainda estava em pedaços, ainda estava quebrada, mas havia algo dentro de mim que começava a se restaurar. Foi uma pequena vitória, um primeiro passo na direção certa. Eu sabia que havia muito mais por vir, mas, naquele momento, senti que estava começando a recuperar algo de mim mesma. Eu precisava de mais disso. Eu precisava me encontrar novamente. Na manhã seguinte, decidi que não iria mais viver em função da dor. Eu precisava de algo que fosse só meu, algo que me permitisse reconstruir a minha vida, sem depender de ninguém. E, então, fiz uma escolha. Decidi começar a buscar novas oportunidades de trabalho, novas experiências. Não para fugir, mas para me reconstruir. O primeiro desafio foi pequeno, mas significativo. Eu aceitei um projeto no trabalho, algo que me desafiava e me tirava da minha zona de conforto. Eu sabia que isso era o que eu precisava. Não era sobre esquecer a traição, mas sobre encontrar uma forma de me reconstruir, sem ser definida por algo que já havia acontecido. Eu estava começando a ver que a dor que eu sentia não tinha que ser o meu único guia. Eu poderia escolher algo mais. Foi quando Lucas me ligou novamente. Eu sabia que, se atendesse, ele pediria mais uma chance, mais um encontro, mais uma tentativa de reconstruir o que ele havia quebrado. Mas eu não sabia se estava pronta para ouvir. Eu estava dividida entre querer saber se ele realmente mudaria e querer cortar de vez qualquer possibilidade de retorno. Então, não atendi. O silêncio foi a resposta que eu achei que precisava. Eu acordei naquela manhã com uma sensação de leveza que não sentia há muito tempo. O peso que havia se instalado nos meus ombros parecia, finalmente, começar a se dissipar. Não era que a dor tivesse desaparecido, porque ela ainda estava lá, latente, mas havia algo diferente dentro de mim. Algo que começava a se mover. Eu sabia que a jornada de cura não seria fácil, mas eu já estava dando passos que, até pouco tempo atrás, achava impossíveis. Quando me levantei da cama, ainda com os cabelos bagunçados e o corpo cansado, senti uma estranha calma. Não sabia se era a ausência de Lucas,
ou se finalmente estava começando a entender o que significava me perdoar, mas algo estava mudando. Eu olhei para o espelho, e pela primeira vez em semanas, vi a mulher que eu costumava ser. Não perfeita, mas forte. Eu havia superado algo que eu achava que jamais conseguiria lidar. Eu ainda não sabia se estava pronta para seguir em frente, mas sabia que precisava tentar. Eu sabia que não poderia viver em um limbo de indecisão para sempre. O que aconteceu entre mim e Lucas não podia ser apagado, mas a pergunta que me atormentava era: eu posso seguir em frente? Eu ainda não sabia se estava disposta a perdoá-lo. Nem mesmo eu sabia o que significava realmente o perdão, e, principalmente, se eu poderia perdoá-lo, depois de tudo o que ele fez. A cada dia, uma parte de mim começava a se reconstruir. Havia dias em que a dor era tão forte que parecia que não conseguiria mais seguir. Mas outros dias, como aquele, eu sentia algo em meu coração que me dizia para continuar. Havia algo em mim que eu não via antes, uma força que estava ali, esperando para ser descoberta. Eu estava começando a perceber que a verdadeira transformação não estava em tentar esquecer o que Lucas fez, ou em perdoá-lo imediatamente, mas em perceber o meu próprio valor. Eu havia me deixado de lado por tanto tempo, tentando manter as aparências, tentando fazer o casamento funcionar, tentando agradar a todos. Mas agora, a prioridade era eu. Eu me importava comigo mesma. E isso era algo que eu nunca tinha dado a devida atenção. Foi quando ele ligou, mais uma vez. Lucas. Ele não tinha parado de tentar me contatar desde a nossa última conversa. Eu não sabia como lidar com ele, como lidar com a raiva que ainda tinha dentro de mim, ou com a dor que parecia me consumir de novo a cada mensagem ou ligação. Não estava pronta para ouvir mais promessas vazias. Não estava pronta para mais desculpas. Eu queria distância. Queria tempo para pensar em mim, sem a interferência dele, sem as suas palavras tentando suavizar a realidade que ele havia me imposto. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em seu tom de voz, algo nas palavras que ele usava, que me dizia que ele não estava fazendo isso para aliviar sua própria culpa. Não era uma desculpa vazia. Ele estava realmente arrependido. Mas isso importava? Respirei fundo e atendi. Eu sei que você não quer mais me ouvir, ele começou, com a voz baixa e quebrada. Mas eu preciso que você saiba o quanto me arrependo, o quanto eu te magoei, e que estou disposto a fazer tudo o que for necessário para consertar isso. Por favor, me deixe mostrar que posso ser o homem que você merece. Era difícil ouvir isso. Eu queria acreditar nele, mas algo me dizia para não ceder. Eu não queria ser a mulher que acreditava em promessas de mudanças que nunca vinham. Eu não queria mais me enganar. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia continuar vivendo com tanto ressentimento. Não podia continuar carregando esse peso dentro de mim, porque isso estava me destruindo mais do que qualquer outra coisa. Eu sabia que o perdão não era para ele, mas para mim. Era eu quem precisava de paz, de tranquilidade. Eu não sei, Lucas, respondi, minha voz tremendo. Eu não sei se consigo confiar em você novamente. Eu não sei se eu posso te perdoar. A dor ainda é muito forte. Eu o entendo. E não estou pedindo para você me perdoar agora, ele disse, sua voz cheia de sinceridade. Mas eu te amo, e quero que saiba que vou fazer o que for necessário para te mostrar que eu posso mudar. Eu sei que preciso provar isso. Eu suspirei, fechando os olhos por um momento. Eu sabia que ele estava sendo honesto. Eu sabia que ele queria me reconquistar, mas eu também sabia que não seria fácil. Eu não sabia se conseguia voltar a confiar nele, mas uma parte de mim queria acreditar que as pessoas podem mudar, que o amor pode superar as falhas. Será que eu estava pronta para abrir meu coração novamente? Eu não estou pronta para te perdoar, Lucas, eu disse, finalmente encontrando a coragem para falar a verdade. Eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo para me curar, para encontrar meu caminho de volta para mim mesma. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, antes de responder, eu te entendo. E eu vou esperar, o tempo que for preciso. Eu só quero que você saiba que vou estar aqui, sempre.
Eu desliguei o telefone com a sensação de estar tomando a decisão certa. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas sabia que, no momento, o que eu mais precisava era de tempo. Tempo para me entender, para curar minhas feridas. Eu não sabia como seria a vida sem ele, mas sabia que a vida comigo mesma era o começo de uma jornada muito mais importante. Naquela noite, comecei a perceber que o processo de cura não era algo que aconteceria da noite para o dia. Havia dias em que a dor ainda me consumia, em que as lágrimas vinham sem aviso, como se o peso da traição ainda fosse mais forte do que eu poderia suportar. Mas também havia momentos de clareza, de entendimento profundo, em que eu sabia que estava no caminho certo. Eu sabia que a verdadeira cura viria de dentro de mim, e que o perdão não seria uma dádiva para ele, mas um presente que eu daria a mim mesma. Eu precisava me perdoar. O que Lucas fez não seria fácil de superar, mas a minha escolha de seguir em frente, sem amarras, sem mais dores, seria o meu caminho para a liberdade. Eu não sabia onde isso me levaria, mas uma coisa era certa: o perdão, mesmo que não fosse imediato, seria o meu passo mais importante. A jornada de cura não seria simples. Eu ainda não sabia como perdoar de verdade, mas sabia que esse era o começo. Eu não estava mais vivendo para o que ele queria ou o que ele achava que eu precisava. Eu estava começando a viver para mim. Era difícil acreditar em tudo o que tinha acontecido. A dor ainda não havia desaparecido completamente, mas uma coisa estava clara para mim: eu estava começando a me reconstruir. Eu já não era mais a mesma mulher que havia sido alguns meses atrás. A dor da traição ainda me atingia em momentos inesperados, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim havia mudado. Eu estava aprendendo a viver novamente, não pelo que aconteceu, mas pelo que eu poderia ser. Os dias se passaram lentamente, mas com um propósito renovado. Eu comecei a me envolver mais com as coisas que eu gostava de fazer antes. Passei a pintar novamente, uma atividade que sempre me trouxe alegria, mas que havia abandonado nos últimos tempos. A arte me permitia expressar meus sentimentos sem palavras, sem julgamentos. Eu me sentia livre naquele momento de criação, e isso me dava um alívio inesperado. A cada pincelada, sentia como se estivesse rasgando as camadas de dor que se acumularam ao longo dos últimos meses. Uma tarde, enquanto eu estava em meu estúdio pintando, minha mãe me ligou. Ela queria que eu saísse de casa, fosse tomar um café com ela, e me distraísse um pouco. Eu hesitei, mas sabia que ela estava tentando me ajudar, então aceitei. Sabia que, de algum modo, o simples ato de sair e estar com ela me daria alguma perspectiva. E ela tinha razão. Aqueles momentos de convivência, mesmo que simples, começaram a me ajudar a perceber que a vida ainda tinha coisas boas para oferecer, mesmo sem Lucas. Foi naquela tarde que eu conheci alguém novo. Alguém que parecia estar exatamente onde eu precisava estar. Eu estava no café, sentada com minha mãe, quando uma pessoa entrou, e foi impossível não notar. Ele tinha um olhar calmo, mas intenso, uma energia tranquila que imediatamente me atraiu. Não sei explicar o que era, mas algo nele me fez sentir que, talvez, o mundo ainda tivesse algo de bom para me oferecer. Ele se sentou na mesa ao lado da minha, e, ao contrário de todos os outros, ele não parecia estar apressado, ele não parecia querer me impressionar, mas de alguma forma, isso me fez sentir à vontade. Nossa conversa foi fácil, natural. Ele não me olhava com julgamento, com piedade, como muitos faziam quando sabiam o que eu estava passando. Ele me tratava como qualquer outra pessoa, e isso foi, de certa forma, um alívio. Eu não estava mais me escondendo atrás da dor que Lucas havia causado. Eu estava ali, em um momento de paz, sem a constante lembrança do que fui antes. Eu me chamo Gabriel, ele disse, estendendo a mão. Posso me juntar a você? Eu aceitei, e ele se sentou. Não havia pressa, não havia nada além de uma conversa tranquila, mas havia algo de poderoso naquele momento. Eu não esperava nada disso. Eu não estava buscando um novo amor, mas algo nele fazia meu coração bater de uma forma diferente. Eu sabia que era cedo, muito cedo, para qualquer coisa, mas algo dentro de mim se sentiu curiosa. Nossa conversa durou horas. Eu me perdi nas palavras dele,
nas suas experiências, na maneira como ele via o mundo. Ele parecia entender a dor de forma tão profunda, mas não de uma maneira que me fizesse sentir como uma vítima. Ele me fazia ver que o passado não precisa ser um peso, mas uma lição. Ele falava sobre seguir em frente, não de forma impessoal, mas com a sabedoria de alguém que sabia o que era viver e aprender. Quando me despedi dele, senti uma sensação de leveza. Não era amor, não era nem mesmo um flerte. Mas havia algo ali, uma conexão, uma sensação de estar à frente de algo novo, sem precisar se preocupar se estava pronta ou não. Eu não sabia onde isso poderia me levar, mas o simples fato de estar aberta à possibilidade de algo novo me dava um tipo de esperança que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. As semanas seguintes foram uma mistura de autodescoberta e crescimento. Gabriel se tornou uma presença constante na minha vida, mas não de maneira invasiva. Ele respeitava o espaço que eu precisava, e, ao mesmo tempo, me desafiava a ver o mundo com novos olhos. Ele não tentava me salvar, não tentava apagar minha dor, mas me ajudava a perceber que minha dor não era tudo o que eu era. Eu estava mais do que o que havia acontecido, mais do que as cicatrizes que Lucas me deixará. Eu estava aprendendo a viver por mim mesma. Ao mesmo tempo, eu não podia ignorar o que havia acontecido com Lucas. Ele não havia desaparecido da minha vida, e, por mais que eu tentasse negar, o que ele fez ainda me afetava. Mas eu estava começando a ver as coisas de uma maneira diferente. Eu não precisava mais de Lucas para ser feliz. Eu não precisava mais dele para validar meu valor como mulher, como pessoa. Eu precisava de mim mesma. Foi então que ele ligou novamente. Lucas. Ele queria falar comigo, queria saber como eu estava. Eu hesitei. O medo de ouvir as mesmas desculpas vazias, o medo de cair novamente na mesma armadilha, me fez hesitar, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que essa era a última vez que eu precisava lidar com isso. Eu precisava ter essa conversa, mesmo que fosse para finalmente colocar um ponto final naquilo. Nos encontramos, dessa vez em um restaurante tranquilo, sem pressa, sem o peso da dor no ar. Lucas estava diferente, mas eu também estava. Ele ainda parecia arrepender-se do que fez, e eu não podia negar que parte de mim desejava ver ele arrependido. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que a mudança dele não me cabia mais. Ele teria que seguir seu caminho, e eu, o meu. Eu sei que o que eu fiz foi imperdoável, ele começou, sua voz tensa. Mas eu precisava que você soubesse que nunca te abandonei de verdade. Não estou te pedindo para voltar. Só queria que soubesse que estou tentando ser melhor. Eu respirei fundo. Lucas, eu sei. Mas eu não posso mais viver com a dor que você causou. Não quero mais pensar nisso, não quero mais viver com a lembrança do que foi. Eu preciso de um novo começo. E não posso te perdoar se isso significa que vou voltar para um relacionamento que não me faz bem. Ele me olhou, sua expressão triste, mas compreensiva. Eu entendo, e espero que você encontre a paz que merece. Se algum dia você mudar de ideia, estarei aqui. Saí daquele encontro com a sensação de ter fechado um capítulo importante da minha vida. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas sentia que estava no caminho certo. Eu não estava mais vivendo pelas decisões de outra pessoa. Eu estava vivendo por mim. Eu me olhei no espelho pela primeira vez em semanas e percebi que, embora os traços de dor e tristeza ainda estivessem ali, havia algo mais. Algo que eu não conseguia identificar imediatamente, mas que estava visível para mim. Era como se, por trás de cada lágrima que eu derramei, uma versão mais forte de mim mesma estivesse emergindo. Eu havia sobrevivido, e, mais importante, eu estava começando a viver novamente. A dor que sentia por Lucas já não era tão intensa. Ainda havia feridas que precisavam cicatrizar, mas algo dentro de mim sabia que não havia mais espaço para ele na minha vida. Ele já não ocupava mais os meus pensamentos da mesma forma. Ele se tornou parte do passado, uma página que eu sabia que nunca poderia apagar completamente, mas que agora, de alguma forma, havia sido fechada. O capítulo dele na minha vida havia terminado. As semanas passaram em um ritmo mais tranquilo.
Eu estava focada em minha recuperação, em me reconectar comigo mesma, e isso me deu uma sensação de controle que eu não sentia havia muito tempo. Finalmente, eu estava vivendo para mim, e isso era mais do que eu poderia ter pedido. Cada pequeno passo que eu dava, cada conquista pessoal, me aproximava de uma versão mais completa e realizada de mim mesma. Eu aprendi que, embora o amor de outros fosse importante, o amor próprio era o que verdadeiramente me definiria. Eu comecei a sair mais, a me permitir estar com outras pessoas. A ideia de ficar isolada começou a me parecer uma prisão, algo que eu não queria mais. E foi em uma dessas saídas que algo inesperado aconteceu. Eu estava em uma exposição de arte, algo que eu adorava fazer para relaxar, quando encontrei alguém. Eu não estava procurando por ninguém, mas ele estava lá, na mesma galeria, com um sorriso fácil e uma postura que exalava uma energia tranquila e positiva. Ele me viu antes de eu vê-lo, e com um simples olhar, algo dentro de mim se aqueceu. Ele era diferente. Não era apenas o tipo de homem que poderia me atrair fisicamente, ele tinha uma energia que me fazia querer saber mais sobre ele. E, ao contrário de qualquer outro homem com quem eu já tinha me envolvido, ele não tentava me impressionar, não tentava esconder nada. Você gosta dessa pintura? Ele perguntou com uma voz suave, aproximando-se de mim. Eu sempre achei que ela tinha algo muito profundo, mas não consigo entender completamente. Eu sorri, surpresa com a pergunta. Geralmente, eu era quem explicava sobre arte, mas ele estava tão genuinamente interessado que não consegui resistir à conversa. Sim, é uma das minhas favoritas, respondi, sentindo uma curiosidade crescente. Ela transmite uma sensação de solidão, mas ao mesmo tempo, uma espécie de liberdade. Como se a dor tivesse sido transformada em algo belo. Ele me olhou, interessado, e eu senti que ele entendia, como se, por algum motivo, estivesse vendo algo dentro de mim. Algo que eu ainda não conseguia entender completamente. Eu gosto de como você vê as coisas, ele disse, com um sorriso sincero. Eu sou o Lucas, e você? Foi estranho ouvir o nome dele, especialmente depois de tudo o que eu tinha vivido com outro Lucas, mas não me senti incomodada. Não era um nome que me causava dor agora. Era apenas um nome, um símbolo de algo novo, algo que poderia ser diferente. Eu sou Clara, respondi, sorrindo de volta. E você está certo, a arte tem uma maneira de nos mostrar mais sobre nós mesmos do que qualquer palavra poderia. A conversa fluiu naturalmente depois disso. Falamos sobre nossas preferências artísticas, sobre a vida, sobre o que nos fazia sentir completos. Ele era diferente, genuíno, e estava interessado em mim sem pressa, sem expectativas. O mais importante era que, ao olhar para ele, eu não sentia o peso do passado. Não havia comparações, não havia medo. Ele me fazia sentir segura, e isso era algo novo para mim. Durante semanas seguintes, continuamos a nos encontrar. Era como se algo maior estivesse se formando entre nós, sem que houvesse pressão. Eu não precisava me apressar, não precisava me forçar a aceitar algo. A relação entre nós foi se construindo lentamente, com base na confiança e no respeito. Ele não me fazia lembrar do que eu havia perdido, ele me fazia olhar para o futuro com mais otimismo. Eu me permiti sentir o que nunca imaginei que sentiria tão cedo, uma verdadeira conexão. Não era amor, ainda não, mas era algo genuíno e real. E mais importante, era algo que estava acontecendo de forma natural, sem pressa, sem a dor do passado. Mas o mais significativo de tudo era como ele me fazia sentir sobre mim mesma. Ele me ajudava a lembrar da mulher forte que eu sempre fui, mas que havia esquecido por um tempo. Ele não tentava me salvar, que ele apenas me aceitava. E essa aceitação era tudo o que eu precisava para começar a entender o verdadeiro significado do amor, o amor próprio. Enquanto isso, Lucas, meu ex-marido, continuava tentando se reaproximar. Ele ainda me enviava mensagens, ainda ligava, ainda tentava provar que havia mudado. Mas, para mim, suas palavras já não significavam mais nada. Eu estava em um ponto em que não precisava mais da sua validação. Eu já havia aprendido a caminhar sozinha, e agora, qualquer tentativa dele de se reaproximar parecia vazia, como uma história que não fazia sentido mais.
Foi em um dia comum, quando recebi mais uma mensagem dele, que finalmente tomei uma decisão. Eu me sentei, olhei para a tela do celular, e decidi que não precisava mais da sua presença em minha vida. Eu precisava dele como um passado distante, uma memória que não mais ditaria minhas ações. Eu o bloqueei, e a sensação que veio com isso não foi de raiva ou de frustração. Foi uma sensação de alívio. Eu finalmente estava livre. Eu já não era mais a mulher que vivia com as sombras da traição, a mulher que pensava que não conseguiria superar o que havia acontecido. Eu era uma mulher nova, cheia de possibilidades. Eu havia encontrado algo que não imaginava ser capaz de encontrar tão cedo: paz. Paz com meu passado, paz com minhas escolhas, paz comigo mesma. E ali, naquele momento, com Gabriel ao meu lado, olhando para o futuro, eu soube que havia chegado onde precisava estar. Eu não tinha mais medo. Não do futuro, nem do que ele poderia trazer. Eu sabia que seria capaz de lidar com qualquer coisa, porque, pela primeira vez, eu estava vivendo de acordo com as minhas próprias escolhas.